Olá para você de casa, do trabalho, no trânsito, onde quer que esteja acompanhando o nosso programa, seja pelo seu smartphone, pelo tablet ou computador ou em casa, pelo UHF Canal 26. A TV Indaiá está no ar com o Papo Livre. Eu sou Jair Italiano e aqui comigo hoje a Maria Paula, que vai conversar conosco sobre a festa de Elvésia, que acontece no próximo dia 30 de abril. E é a primeira festa em comemoração à fundação da Colônia Elvésia em Indaiatuba. Maria Paula, obrigado pela participação. Vamos falar dessa festa, como é que ela acontece, porque você estava me explicando que ela sempre existiu, mas era uma festa interna só para o pessoal ali da colônia, não é isso? Exatamente. Essa festa é a primeira festa que a gente abre ao público, né, para fazer a comemoração da fundação da nossa Colônia Elvésia. Então, esse ano ela completou em 14 de abril, né, por isso o mês de abril foi escolhido para essa festa. Uhum. E ela completou 128 anos de fundação. Puxa vida, olha, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui um livro. Esse livro foi escrito inicialmente, a primeira edição dele saiu em 1935, em alemão, não é isso? Em alemão. E depois, em 2005, 70 anos depois, tem essa versão que está aqui na minha mão. E ela já está em português e alemão. E ela foi traduzida pela... Maria Elvina Krembel e Ligia Mistalden. E aí nós temos aqui essa que conta a história dessa colônia. E aqui nós vamos falar daqui a pouquinho então da festa. Conta um pouquinho para a gente da fundação, como é que aconteceu a colônia aqui? Como é que ela veio parar em Indaiatuba? Bom, em 1854 houve uma imigração dos suíços para o Brasil, né? E aí em 1877 eles já eram bem sucedidos aqui na fazenda do Queiroz Teles, do Barão de Jundiaí, naquela época. E nesse meio eles vieram para a procura, preocupado bastante com a questão da educação das crianças, dos filhos, com a fé, né, com a religião, que eles não tinham isso aqui no Brasil, não era oferecido. Porém, eles saíram à procura, né, de novos horizontes, né, de melhora, porque já tinha suíços bem-sucedidos aqui naquela época, e aí eles se juntaram e foram procurar vaquinhas de leite para comprar, para manter toda a tradição que eles tinham conseguido. Era permitido fazer a lavoura da fruta, do café, para se sustentar na lavoura do café. E aí eles foram procurar vaquinha no dia 19 de março, era feriado de São José, e eles galoparam, né, até a região do Capivari Mirim, da Serra da Água, e foram numa fazenda procurar vaquinha para comprar. Então, eram três essas pessoas, né, da família Ambil, Mistalden e Banvart. E aí, chegaram ao administrador e eles falaram que não tinha só as vaquinhas para vender, sim a fazenda com a porteira fechada. Nossa! Pois então, eles se entusiasmaram com aquela questão e ele disse, olha, o proprietário dessa fazenda está passando uma situação difícil porque os escravos estão acabando devido à Lei Áurea que aconteceu no mesmo ano. Então, ele está vendendo porteira fechada. Aí, quanto custa? Aí, vai. E, na época, eles calcularam em torno de 70 mil francos. E era muita terra para isso. Eles voltaram empolgados para a comunidade lá no Sítio Grande, que é entre Indaiatuba e Vinhedo. Sei. Né? Naquela região. E eles levaram a boa nova para todo mundo. E aí, tentaram resgatar esse dinheiro. As condições eram pagar metade à vista, metade até 1 ano. Eles fizeram um empréstimo num hotel que sempre era frequentado pelos suíços, em Campinas. E a outra parte veio de um outro suíço que já estava bem sucedido há um tempo atrás, que já tinha vindo em 1854, que era o Pedro Wolff. E com isso eles conseguiram os 4 comprar a terra. E essa terra, essa fazenda é onde? É onde hoje é a colônia ali ou não? Era toda aquela região, Desde lá de cima da Capivari Mirim, no açude, até a Serra d'Água. Tá. E depois, acho que de 4 anos, que isso foi prosperando, eles destinaram, acho que, uma quantidade que hoje é Elvésia. Que é onde é o bairro. Onde é a colônia, onde tem a igreja, né, a sociedade escolar e a sociedade de tiro. Tá, então, depois de 4 anos, conseguiram pagar em 1 ano tudo isso, e daí mais suíços chegaram e foram comprando as terras ao redor dali. E foram particionando tudo ali. E foi particionando tudo ali. Que legal. E aí nós temos 128 anos? 128 anos.
Maravilha. E olha aqui, vou descobrir umas coisas aqui. Viu, Dude, Gui, preciso contar para você umas fofocas fantásticas. O Dude dançava aqui, ele não conta isso para nós quando nós estamos tomando cerveja, ele esconde para nós esse passado dele. Olha aqui, ele botava um chapeuzinho desse aqui e ia dançar lá também. Ele nunca contou isso para nós. A Maria Paula que estava me contando que era par dela, inclusive. Ah, Dude, você me paga, deixa eu encontrar você na próxima cervejada, você tá morto. Mas conta pra gente o que é esse material. Aqui nós temos um sininho aqui, que era para, deduzo que seja de vaca. Esse sininho, as vacas colocam no pescoço dela nos Alpes, né? E aí a gente consegue localizar onde elas estão. Então, esse sino veio da Suíça, era do avô do meu marido, então é uma relíquia em casa. E hoje a gente usa em OVS esse sino. Mas não sai da sua mão. Não sai da minha mão, no cortejo do Rei do Tiro, né? Para fazer um pouco de alegria aí nas nossas comemorações da Festa da Tradição. E nós temos também esse chapéu, que tem pin de todo lado aqui, que tem esses bottoms, né, de todo quanto é canto aqui. São famílias? O que é esses pins aqui? De lugares? São lugares por onde a gente já passou. Tá. E esses brasões menores são os cantões da Suíça. Os cantões, legal. Para essa Helvetia Fest, agora a gente está programando, né? Ter bottoms também para vender. E, inclusive, cada família, que vieram 26 famílias naquela época, né? Em torno de 150 pessoas vieram para cá. Né? Eles chegaram de navio, saíram de Hamburgo, vieram para Santos e depois, através de carroças, de carros de bois, que chegaram em Sítio Grande. Né? Então, hoje a gente está resgatando essas famílias, então a gente tem uma página no Facebook, né, Helvetia Fest, onde tem o brasão de cada família, contando um pouquinho a origem sobre tudo isso, e a gente vai lançar nessa festa, né, uma cartela, adesivadas e também vários adesivos para colocar em carro, em copinho, em casa, sobre o brasão de cada família. Que bacana. Né? Hoje o que a gente tinha era só os cantões da Suíça, né? Conta pra gente o que vai ter nessa festa. Vamos falar da programação. É no próximo sábado, começa ao meio-dia. Exatamente. Começa ao meio-dia a festa. A gente tem um ato cívico, né? Contando um pouquinho da história da fundação. Depois, a gente procurou nessa festa, o nosso objetivo principal é chamar os descendentes de suíços dessas 26 famílias e as que vieram depois também a virem para essa festa, fazer uma união de toda essa grande família que são os descendentes suíços. E, claro, também o público nosso que é sempre fiel às nossas festas. Então, a gente procurou resgatar um pouquinho da comida típica daquela época, quando eles chegaram aqui em 1888. Então, a gente vai ter a famosa torta de queijo, né, que é o carro-chefe da nossa festa. Esse ano a gente vai estar lançando o estrúdio de banana, que quando os suíços chegaram aqui, eles não tinham a maçã como tinham lá na Suíça, e sim uma abundância de banana. Então, ao invés da torta de maçã, a gente vai ter o estrúdio de banana nessa festa. E a batata, como ainda é comida típica lá na Suíça, né, na região da Europa. Aqui no Brasil, a gente tinha a mandioca. E aí, então, adaptaram a mandioca. A gente fez uma mandioca, a gente tem um jeito especial de fazer a mandioca, não é só cozinhar, né? Então, a gente vai fazer a mandioca a Helvetia, que já é prato do nosso buffet. Então, a gente vai fazer com chiblik, né, que é um salsichão de carne bovina e suína, e vai oferecer com essa mandioca, né, que é o chiblik meat mandioca. E, bom, depois tem o almoço, né, começa ao 12h30, aí às 2h15 tem uma banda. Essa banda vem direto de Blumenau, né, eles tocam na Oktoberfest, né, de Lustig Musikanten. Então, eles vão estar fazendo uma introdução do que vai ser o baile à noite, que começa às 19h45. Legal. Depois tem a encenação da história da fundação. Eu acho que é o ponto alto da festa é esse, né? Resgatar um pouquinho. A gente é um pouco amador em encenação, mas, enfim, já houve uma encenação na época do centenário, em 88, mas a gente resgatou um pouquinho isso. Então, a gente vai fazer uma encenação de como foi a compra dessas terras, né? Naquele tempo, baseado no que está escrito no relato de um filho da colônia Helvétia, que era o Dom Policarpo Mistalden. E aí vai ter a apresentação da banda local, que é a Schnapps Music. Isso, a Banda da Pinga. Banda da Pinga. Depois a apresentação do grupo folclórico também convidado de Friburgo, o grupo alemão de Friburgo. É uma nossa comunidade irmã, que sempre está presente em nossas festas.
né? Então, eles trazem um folclore bastante bonito da região da Alemanha. Aí, depois, a apresentação do grupos folclóricos, né, da colônia. Exatamente. Então, a gente tem o grupo adulto e o grupo das crianças. Né? Hoje, a gente tem em torno de 25 crianças que fazem parte disso. Então, o nosso futuro aí a gente está garantido, né? Uhum. Então, tem os ensaios aos domingos. Então, a gente tem de novo aqui esse ano acontecendo também o curso de dialeto suíço. Então, as crianças, algumas pessoas, eu tenho em torno de 50, 60 pessoas fazendo o curso de dialeto suíço. Quantos dialetos se fala ali na região? Muitos, né? Muitos dialetos. Só na região de Obwalde, da onde a gente veio, parece que tem mais de 35 dialetos. Gente do céu. E quem ensina pra gente é o querido, né, o conhecido Node, né, que é Arnold Heuberger, que é um nativo da Suíça, da região de Sarnen, em Obwalden. Então, ele é hoje o nosso maestro do coral do Joder Club, o qual eu faço parte. Né? A gente já se apresentou até 2 vezes na Suíça. E, então, ele com carinho se disponibilizou a estar ensinando a língua para a gente, visto que foi feita uma pesquisa ano passado e a gente só tinha 30 pessoas, agora 28, né, que 2 já faleceram de julho para cá, que falam um pouco ainda do dialeto. Nossa. Então, isso se perdeu um pouco. Né? Então, teve uma lacuna aí grande. É isso que a gente quer resgatar e a gente confia muito nas crianças que têm maior facilidade para aprender a língua. E é uma coisa muito maluca essa história de dialeto na Europa, porque a língua, em tese, é o alemão, não é? É o alemão, tudo escrito em alemão. Não E tem livro em dialeto. Então, e a mesma coisa, meu avô, ele veio da região, a minha família veio da região da Lombardia, meus avós falavam um dialeto típico daquela região, que não é o italiano de Roma. Não é italiano. Não, você não entende o que as pessoas falam. Tem coisas que... Outro dia eu me lembro que eu estava conversando com o Máximo já faz um tempo aí, um termo que minha avó sempre usou com a gente e que ele diz, não, mas não é. A acentuação é errada, é diferenciada. A palavra é basicamente a mesma, mas a acentuação, a entonação... Eles abreviam, né? A entonação é outra coisa. É bem diferente. Que coisa maluca. É difícil, a gente está aprendendo, está achando difícil. Bom, dando sequência, depois tem uma missa às 6, né? Às 6, então a gente vai resgatar um pouquinho através do ofertório, um pouquinho da história de tudo isso, né? Então a gente organizou um ofertório bem interessante e a gente vai cantar Jodler Messe. Então a gente tem um grupo de 38 cantores, né? Que é o Joder Club, que vai fazer 15 anos agora, neste ano, está completando 15 anos em agosto. Então ele vai estar cantando a missa em Jodler. Então é o canto típico da Suíça, né? Tá. E depois, às 9 horas, tem a competição de tomadores de chopp. Dude, você é o concurso, não vai participar, não pode participar. Tomador de chopp, nem pensar. E às 11 horas é o encerramento da festa. Exatamente. Muito legal. Entrada franca, quer dizer, não paga para entrar, só para consumir, não é isso? Só para consumir e tem um estacionamento também que a gente vai organizar, R$15. Legal. Bom, Maria Paula, muito obrigado pela participação, sucesso na festa. Vou dar uma escapada, pelo menos na hora do almoço, para vir experimentar as especiarias ali de Helvécia, que me agrada muito. Será muito bem recebido, Jair. Muito obrigado. Com certeza. Procura a gente na torta de queijo. Com certeza. A minha família que faz a torta de queijo, então é especial recebê-los lá. Vamos lá, sim. Muito obrigado mais uma vez, sucesso. Amém. Você aí de casa, não saia daí, daqui a pouco eu estou de volta com mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.